Muito bem, nessa segunda-feira estamos com o nosso Almir Hockenbach, professor e consultor, que passou uma semana em Curitiba, que está com a gente. Boa noite, Almir. Boa noite, Militão. Nós estamos combinando de camisa listrada, pois né? É. Não fazemos bloco, estamos, sim. Né? Mas... Dá para fazer um bloco de carnaval, né? Dá um bloco aqui do Militão e Militão. Almir, você esteve em Curitiba e o assunto aqui, como lá, é um só. O governador Beto Richa, com esse pacotaço que muita gente já apelidou de pacote de maldades contra o funcionalismo público, deu um tiro no pé? Me parece que sim. Politicamente é um tiro no pé. Acho que ele acertou o dedão e o minguinho de uma vez só. Está mancando. Do ponto de vista político, ele está passando por um custo absolutamente desnecessário, viu, Militão? Eu fiz uma avaliação de algumas questões financeiras do Estado, olhando para o balanço e para a questão fiscal, para a questão tributária, e passo a observar que ele precisa fazer algumas correções, mas noutra direção que não essa, em cima dessas medidas que ele está tomando. Por exemplo, o decreto 4501, de 31 de março de 2009, assinado pelo ex-governador Requião, determinou o fechamento dos postos fiscais de fronteira. Nossa! Todos os postos fiscais foram fechados e depois foram mantidos fechados pelo governador Beto Richa, seu secretário de Fazenda, durante o primeiro ano de mandato dele. Isso significa, sem dúvida alguma, uma perda importante de receita, porque quando você fecha as fronteiras de um estado que tem uma diferença de alíquotas comparada com outros estados dentro da guerra fiscal, e também sabendo que é um estado que produz produto in natura, que saem do estado para serem industrializados em outras unidades da federação, certamente esse fechamento de postos fiscais significou uma evasão de receita bastante importante. Eu tentei quantificar isso através da Associação dos Funcionários da Receita Estadual e não consegui nenhum número, mas estou fazendo uma avaliação em cima do balanço e tenho para mim que essa evasão de tributos já é da ordem de 2 bilhões de reais ano. Meu Deus! 2 bilhões de reais por ano. Por exemplo, a outra questão desse fechamento dos postos fiscais é que ela propicia uma concorrência predatória para os contribuintes instalados dentro do estado do Paraná. Por exemplo, o setor de bebida tem uma alíquota interna no estado do Paraná da ordem de 18%. O estado de Goiás tem uma alíquota para o setor de bebidas de 8%. Uma diferença de 10 pontos percentuais. Ora, isso significa dizer que os comerciantes de bebida do Paraná não vão comprar daqueles que estão instalados do estado, compram de fora, porque tem aí uma redução uma diferença de 10%. É muita diferença. E isso propicia um prejuízo para aqueles que estão instalados aqui. De mais a mais, os postos fiscais de fronteira são extremamente importantes para o controle da receita do ICMS. Eles inibem, certamente, aquela tentativa de sonegação que faz parte da cultura do brasileiro. É um traço cultural a sonegação. E a fuga fiscal do estado do Paraná, a última vez que medi, estava em torno de 22%. Então, os postos de fronteira têm que serem reabertos e continuar essa fiscalização. Quando o governo toma uma medida agora de aumentar a alíquota de 98 produtos dentro do estado do Paraná, significa dizer que ele vai aumentar também essa concorrência em prejuízo, essa concorrência predatória que faz mal para os contribuintes, para as empresas paranaenses, né? A fiscalização ostensiva mantém em vista a clara percepção de risco para os maus contribuintes. O posto fiscal tem essa natureza. E na medida que você fecha, então o que você está fazendo aí é a festa do boi bumbá. Facilitando. Facilitando, sonegação. Então essa fuga fiscal que um dia eu avaliei em 22%, me parece que hoje é muito maior. E a propósito, eu vi que o deputado Douglas Fabrício, eu até nem o conheço, um deputado estadual, através de um projeto de lei 754, ele faz uma solicitação, ele impõe um projeto
que dispõe sobre a obrigatoriedade do envio à Assembleia Legislativa de informações relativas à perda de arrecadação tributária no Estado do Paraná. Ele fez isso em 20 de setembro de 2011. E isso não foi atendido até hoje. Não deram bola. Nem sei se o projeto foi aprovado pela Assembleia. Ou foi engavetado. Talvez. Talvez. Porque o que ele pede? Quais são as alegações, vamos dizer, do relatório circunstanciado que ele apresenta em relação a esse projeto de lei? Os tributos sobre quais recaem perdas. Ele pede essa informação, que o governo encaminhe para a Assembleia quais são os tributos sobre os quais recaem essas perdas. Os valores envolvidos nessas perdas. A outra questão que ele fala é os motivos ou suspensão que ensejaram a queda na arrecadação e as providências adotadas pelos órgãos de arrecadação fazendária. Ele pediu pelo jeito não foi nem... Me parece... Não tomaram nenhuma providência. Pelo que eu vi, não. Então, desde 2011, existe uma preocupação dos senhores deputados no sentido de que o governo do Estado passe a rever essas questões. Eu trouxe aqui uma cópia do balanço de 2013 e dele retirei alguns números até para mostrar aqui uma questão também muito importante, é a dívida ativa do ICMS e do IPVA já representa mais de 1/3 do orçamento do Estado. O povo não pagou. Nós estamos aí com uma dívida ativa dos estados, recebíveis dos estados, relativo a impostos lançados e não recolhidos, que chega hoje ao montante de 18 bilhões de reais. Nossa. Para um orçamento de 2015, estimado em 49. Isso representa alguma coisa de 37%. E pior do que isso, eu fiz uma avaliação em cima do balanço em relação ao estoque de recebíveis e aos valores recebidos. O Estado do Paraná recebe muito mal. O recebimento em 2013, que é o último número que eu consegui, porque é o último balanço publicado, mostra que os recebíveis, ou seja, impostos lançados, devidos e não recolhidos ao Estado, somaram 16 bilhões e 800 milhões de reais. Os valores recebidos relativos a esse estoque foi de 33 milhões e 724 mil reais. Isso representa apenas 0,20%. O Estado não consegue recuperar nem 0,5% do estoque de seus recebíveis, rapaz. Meu Deus. Isso significa dizer que é uma gestão muito, muito ruim do ponto de vista de recuperação relativamente às procuradorias encarregadas desse recebimento. Quer dizer, o governador Beto Richa está mal assessorado, ou tem coisa aí que nem parece que ele sabe. Eu acho que não sabe. Não é possível que ele saiba. Não é possível. Até porque, veja bem, em 2009, a taxa de recuperação sobre dívida ativa era 0,62. Em 2010, deu 0,53. Foi diminuindo. Em 2011, ela sobe para 0,87. Houve um programa de recuperação. Em 2012, 0,59. 2013, 0,20. Então é um processo de degradação. Estão jogando o milho fora e correndo atrás do sabugo. É isso que está acontecendo. E de mais a mais, quando eu comparo os números com as medidas adotadas pelo governo do Estado, dá para entender que ele está confundindo caçada de tatu com serenata. É isso que está acontecendo. Caçada de tatu com serenata. É exatamente isso. Isso é um adágio, é uma conclusão cabocla. São duas coisas que você pode fazer à noite ou de Só dia, à né? noite. Só que uma você faz com arpão, outra faz com violão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então ele tem que correr atrás da perda de receita e não de impor sacrifício a quem não deve. Que é o caso agora. O Paraná, vamos para o intervalo, mas o Paraná está correndo um risco de ficar parado aí um bom tempo com essa greve. Porque essa greve que se anuncia... Eu acho que vai longe. Ainda vem aí a movimentação do povo na rua contra o governo Dilma, o CEF. Que vai ser dia... Não sei, 15. Dia 15 de março. Domingo, é um domingo. Dia 15, É um domingo às 3 horas da tarde, eles já sabem. Eu estou animado com esse movimento. Isso está se espalhando pela internet, pelo Facebook, YouTube, o que mais? Por tudo, né? Por todas as redes sociais. Todo mundo dizendo que vai. Olha,
Antes eu, por intervalo, já aconselharam a presidente Dilma, Almir, você pode até comentar isso depois, de sair do PT. E já aconselharam o Lula de fundar um outro partido, quer dizer, sair também do PT. A que ponto chegamos, hein? Rapidinho. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o consultor, o nosso comentarista Almir Hockenbach. Almir, eu queria lembrar, tinha uma frase: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, é do Carl Jung. Uhum. Tinha uma frase esqueci a frase da Virginia Woolf, mas quem tem medo de Virginia Woolf, eu acho que olha, a gente tem que ter medo das coisas que precisam ser bem pensadas. Pô, vou repetir aqui. Acho que o governador Beto Richa está mal acompanhado, é a minha opinião. Alguém nas secretarias dele não está funcionando, porque não é possível. Ninguém dá um conselho. Porque esse é o mal do secretariado, né? Tem medo de falar, olha, tem medo. Governador. Tem medo da excelência, Tem medo da excelência. Da excelência. Tem medo da excelência. Governador, será que isso está certo? Será que não dá para ir para outro caminho? Não teria dado no que desse, talvez. Porque há condições de se enxugar muita coisa sem que prejudicar o funcionário de modo geral. Essa que é a verdade. Diga lá o que e não há necessidade, viu, Militão? Porque eu vi aqui, eu fiz uma comparação do orçamento do ano passado com relação ao orçamento do governo do Estado para 2015. Uhum. O orçamento de 2015 é 12,5% superior ao de 2014. Ora, se isso não é verdade, significa dizer que quem está fazendo orçamento está fazendo uma estimativa absolutamente incerta do ponto de vista da realidade da arrecadação e da realidade econômica do Estado. É isso que me parece. De mais a mais, a despesa do funcionarismo público está fixada em 15,3 bilhões, muito parecida com a do ano passado. Então, o que está havendo aí é um erro de avaliação, né? A outra questão que eu vejo é que ele pode, inclusive, na tentativa de aumentar a alíquota do ICM de até 95 mil itens, com reajuste saindo de 12% para 18% ou até 25%, com os postos fiscais fechados, ele vai perder receita e aumentar a concorrência predatória em relação aos comerciantes estabelecidos aqui. Aqui no Paraná. A outra questão de importância é a inadimplência que está sendo verificada das grandes corporações instaladas no Paraná. O Paraná tem para receber mais de 17,9 bilhões de reais fechados em 2015 relativamente a dívidas ativas. E são dívidas de grandes corporações, de pequenos também. Se você incluir a dívida ativa do IPVA, então esse crédito do Estado vai a 18,8 bilhões de reais. Nossa. Tem muito dinheiro sendo jogado pelo ralo porque a taxa de recuperação é de 0,20, né? A outra questão que eu acho que merece aqui um comentário, uma consideração nossa, diz respeito ao projeto do governador que decreta a morte da Paraná Previdência. Está decretando a morte. E essa declaração não é minha, é do seu idealizador, o Folador. O Renato Folador foi quem idealizou o Paraná Previdência. E me lembro que ele fez um cálculo atuarial dos recolhimentos que deveriam ser feitos pelos funcionários públicos e também pelo governo do Estado. O governo do Estado não recolheu. Ele apenas tratou de receber a contribuição dos funcionários, mas a parte dele ele não pagou. Não pagou. Então, segundo o Folador, a avaliação que ele fez, e eu fui fazer uma checagem, depois de 35 anos, a Paraná Previdência teria condições de sustentar seus inativos por conta e risco. Porque ele teria condições de chegar a um fundo previdenciário, uma poupança previdenciária, entre 27 e 28 bilhões de reais, 35 anos depois. Hoje está em 8, devia estar já em 15 ou 16 se tivesse havido essas contribuições do empregador, que é o governo do Estado, e essas contribuições não foram recolhidas. Pior do que isso, lá tem 8 bilhões e o governo do Estado quer botar a mão nessa poupança da Previdência para cumprir o seu rombo, um rombo que ele fez por incapacidade de gestão da máquina fazendária e também das procuradorias
das procuradorias encarregadas em colocar para dentro do cofre os impostos que foram declarados, devidos e não recolhidos. Essas duas incompetências não estão tratadas no pacotaço. O que tem aí é só maldade contra o funcionalismo público. E eu acho que o governador, a meu ver, eu, eleitor dele, eu acho que ele não precisa fazer tanta sacanagem assim. Tem que fazer uma administração dentro das potencialidades do Paraná, que não são poucas. E, ademais, eu vejo que o governador precisa sair do palácio e ir conversar com os empresários do Paraná, no sentido de ver como o governo do Estado pode contribuir para uma retomada do crescimento econômico. Imaginar que a crise nacional vai prejudicar diretamente o Estado do Paraná não é verdade, porque o fundamento da nossa economia é o agronegócio. E São Pedro está ajudando o Paraná e muito. E muito. Então nós temos uma condição de recuperação aí bastante grande e tem outras coisas a fazer. E eu estou dizendo ao senhor Beto Richa que a análise que fiz do balanço do governo do Estado traz para mim e para todos os paranaenses outros indicativos que não esse do saco de maldade. Beto Richa, se eu pudesse te dar um conselho, ou lembrar alguma coisa, eu lembraria realmente a frase da Virginia Woolf. Né? A vida é como um sonho, é o acordar que nos atropela, que nos mata. Exatamente. A hora que ele acordar vai ser tarde. E o povo acordou contra já. O pacote, né? Já, claro. Claro. Ele já tem um custo político violento. Brutal. Eu não sei o que ele pretende no futuro político dele, mas do jeito que vai se acabar. Não precisava cachorro contra professor. Não, nada disso. Polícia com tiro de borracha, bala de borracha. Para quê? Ferindo as pessoas. Aquele aparato todo, essa situação de estresse emocional. Agora, em pleno carnaval, que o pessoal podia passear, viajar, ir para a praia. A ira do povo, tanto do Paraná, aqui como do Brasil inteiro, ela vem quando o povo percebe a manipulação do executivo em cima dos representantes do povo, que são os senhores deputados. E eles também que estudem um pouco mais, sabe? Sim. Que leiam, aprendam, pensem um pouco. Não é só receber os 30 mil no final do mês. Ele olha para o balanço e tem lá 25 bilhões, mas ele não sabe o significado daquilo. Então ele tem que procurar assessoria para entender o significado dos números, antes de falar bobagem. É isso mesmo. Almir, olha que coisa. Quer dizer, e a situação está aí. Ninguém avançou. Está marcada uma reunião para quarta-feira do governador do estado com uma comissão, não sei de quem, se é do professorado, para resolver o problema, mas é preciso ir realmente com muita calma. Não adianta dar murro na mesa e falar, eu quero que faça isso, que democracia não é isso. Não é isso, não. Né? Não. Eu acho que democracia, o fundamento da democracia é respeito recíproco. Esse é o fundamento. Se ele desrespeitar os direitos da população por uma ação política inadequada, em que possa produzir muita preocupação para os inativos, para os aposentados, então o povo tem todo o direito de reagir na exata medida em que reagiram até aqui. Desses 2 minutos, vamos lembrar alguma coisa que me espantou. Primeiro, o Paraná não tem postos fiscais de fronteira. De fronteiras. Não tem. Fechou e divisas também, não acho que não tem? Não, todos estão fechados. Se não tem de fronteira, está tudo fechado. Divisas também. Com Mato Grosso, com São Paulo, com Santa Catarina. Imaginando que uma nota fiscal eletrônica fosse resolver o problema da sonegação. A sonegação é cultura. Claro. Você quer nota eletrônica? Não quer. Então tá bom. O cara está correndo, compra um negócio, não quer não, quer ir embora. E o Paraná é um dos poucos estados que não instituiu a nota legal. A nota legal permite você desconto no IPVA, mas é um estímulo à sociedade a solicitar a nota fiscal e ajudar a combater a sonegação. Agora, Amir, você que é um expert no assunto, por isso é que muitas vezes me para na rua e diz, Militão, quem devia ser secretário da Fazenda do Estado do Paraná era o professor Almir Hockenbach. Quem devia ser secretário da Fazenda do Planejamento de Londrina era o professor Almir Hockenbach. Almir, vamos repetir o que me assusta. O IPVA e o ICMS, o Paraná teria um total de quanto para receber? 18,8 bilhões de reais. Com esse dinheiro não dava para pagar todo mundo. Exatamente. Dava para fazer muita coisa ainda, né? Agora, ele não vai receber tudo. Não vai. Né? Mas ele tem que, por disciplina na dívida ativa, mostrar que
ainda que seja uma dívida ativa, ele impõe a cobrança, para que não haja falta de recolhimento dos impostos lançados no futuro. Isso eleva a arrecadação. E essa dívida ativa veio do governo do Beto, mas também veio dos outros. Veio. Veio do Riquião, do Jaime Lerner. Todo mundo. E etc. É impressionante, Almir. Almir, muito obrigado a você, um abraço grande. Eu que agradeço, Militão. Boa semana, bom trabalho. Da mesma forma. Continue aí atento a isso, viu, Almir? Estou atento aos números. Isso, opa, é isso aí. Minha gente, muito obrigado pela sua audiência. Boa terça-feira de carnaval, mas nós continuaremos trabalhando na Folha de Londrina e aqui na TV. Até amanhã. Boa noite.